O conhecimento tem o poder de transformar vidas, espaços e histórias. Foi assim que a jornada da URI iniciou, devido à sede por conhecimento e à busca pelo saber da comunidade regional, resultando na criação da universidade em 19 de maio de 1992 e possibilitando 30 anos de trajetória. Mas essa história começa antes, no final da década de 60. Frederico Westphalen é centro de todo o desenvolvimento, tanto educacional, agrícola e comercial. Por isso, sinto-me bastante satisfeito em criar um centro educacional na região. Frederico era uma cidade de destaque. A juventude aqui, não sei se era os pais, o próprio ambiente religioso também, e as crianças, os pais incentivavam, a juventude queria estudar, mas estudar como? Muitas pessoas, muitas famílias não tinham condições de mandar seus filhos para Santa Maria ou Porto Alegre, cidades médias e pequenas não tinham universidade. Queríamos ensino superior, mas sabíamos que Frederico Westphalen sozinho não teria condições, porque não era a política do Ministério de Educação e Cultura na época e do Conselho Federal de Educação. Aí houve um movimento muito forte, Frederico começou em 1966, 67, teve um ministro, Tarso Dutra, que ele resolveu interiorizar as faculdades. Com essa ideia do ministro, aqui em Frederico Westphalen, então um grupo de pessoas se reuniram, os líderes da comunidade começaram um trabalho intensivo. Tínhamos que percorrer a região, as câmaras de vereadores, os senhores prefeitos, as escolas. A Universidade Federal de Santa Maria estava com a escola agrícola de Frederico Westphalen. E nós tínhamos que constituir uma fundação. E essa fundação foi batizada em 22 de dezembro de 69, com o nome de Fundação de Ensino Superior do Alto Uruguai, a sigla FESAL, extensão universitária. Inicialmente, a universidade usava espaços de outras instituições de ensino para a realização das aulas. No começo da década de 70, por meio de doações e auxílio da comunidade, a URI recebeu terrenos para a construção do espaço físico e iniciaram-se as obras do primeiro prédio. Começou com o ensino particular, alunos pagando, auxílio dos deputados, porque a FESAL não tinha estrutura financeira, não tinha condições. Nós fazíamos campanha, ninguém tinha constrangimento depois, mais adiante, de pedir tijolos, de pedir cimento. Mas a gente sempre teve muito apoio das escolas, não tínhamos condições de fazer, de ir e vir, sem uma boa comunicação, uma boa troca, uma permuta, não de favores, eu diria assim de integração, de formação, de informação. E isso aí nos constituiu o quê? Uma comunitária de base, e então aqui terminamos com 102 pessoas ajudando a FESAL. Então, a região visitada, muitas adesões, possibilidade de alunos. Resultado, na hora de compor o corpo docente, para quem vamos inicialmente criar cursos? 74, então, foi reconhecido letras, primeiro grau, e o Instituto. Começamos letras no maior entusiasmo. Não tinha professor formado. Então a URI oportunizou a formação no curso de letras de professores. Mudou muito a nossa comunidade, a nossa região, porque aí já havia professores para as escolas do curso primário e secundário, começou a ter professores já com formação melhor. Então se criou naquela época o curso de letras, depois, com o tempo, se criou o curso de administração e depois o curso de ciências contábeis.
Mas chegando e perto aí nos anos 90, começou o espírito de universidade. Havia um desejo, não é, muito forte dessas regiões de ter uma universidade na medida em que o Estado não se fazia presente. Lá na década de 70, por exemplo, não havia oferta pública em nenhuma dessas regiões. A oferta pública, ela se dirigia às capitais ou aos grandes centros como Santa Maria, Rio Grande. Frederico Westphalen sozinho não teria condição de ter uma universidade na época. Era muito difícil. O que fizeram? Essas faculdades comunitárias que tinha, aí se reuniram com quem? Com Erechim, que também tinha um curso também comunitário, Santo Ângelo, que também tinha curso comunitário. Essas três cidades, Erechim, Santo Ângelo e Frederico, criaram extensões para Cerro Largo e São Luís Gonzaga. E posteriormente foi agregado o Campo de Santiago. Aí houve muitas reuniões, muitas viagens, e aqui quem liderava aqui em Frederico Westphalen era o Cléo Ortigara, que foi um grande líder para a criação da universidade. A URI foi constituída em tempo, assim, extraordinariamente curto. O grupo Tarefa, o professor Clênio, o professor Cléo, o professor Amara, foi um grupo brilhante. Foram formando uma equipe formidável e conseguiram, até 1992, aprovar definitivamente uma universidade regional. Esta mudança de uma instituição isolada para uma instituição que uniu esforços com outras instituições de Erechim e de Santo Ângelo na época, depois ingressaram os outros campos, que fez com que a URI realmente desse um passo muito importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Porque ser uma universidade tem um sentido diferenciado de ser uma faculdade, de ser uma instituição de ensino superior isolada ou um centro universitário. Então mudou o desenvolvimento regional, mudou a cultura regional, a formação das pessoas. Realmente a gente sentia um ar diferente. Aonde você passava e andava, e as indústrias novas que surgiam, sempre estava a iniciativa de formandos da URI. A universidade, ela traz para a comunidade e traz para a própria instituição a autonomia de crescimento, de expansão, de criação de cursos que as outras formas de ensino superior, elas não têm do mesmo jeito. Com o crescimento da universidade, a estrutura física também se desenvolveu. A expansão levou às novas construções, como o Prédio 10 e a Biblioteca Central do campus. Todos os demais cursos eles vieram quando a URI então se constituiu universidade. E isso permitiu a formação de quadros profissionais para todas as áreas do conhecimento, para toda a nossa região. Em qualquer comunidade, cidade que você chega, tem várias pessoas que estudaram na nossa universidade e que têm saudades e que falam desses momentos. Então, isso é a dimensão do humano, né, de uma universidade, que ela não forma só para as profissões, para o mundo do trabalho, ela também trabalha com gente. E essa formação humana, ela faz a diferença. A URI sempre esteve inserida na nossa comunidade de Frederico Westphalen. Eu moro em Frederico, na nossa região aqui, desde que eu nasci. E o mais legal e o mais bacana de ver é que enquanto a URI cresce, as pessoas crescem também. As pessoas que estão aqui dentro também evoluem. Aqui na URI, então, a gente tem vários projetos de extensão. A gente consegue ter uma relação muito próxima entre teoria e prática. Eu acho que a URI é o local que eu estou construindo quem eu quero ser ali na frente. É o caminho para a construção do meu futuro, para eu chegar nos objetivos que eu quero. Para além do ensino, da pesquisa e da extensão, que são os três pilares que a gente chama de tripé que forma a universidade, ela também proporciona às comunidades da região a prestação de serviços. Então a universidade ela tem um papel que é muito amplo, muito ao encontro daquilo que a comunidade espera para se desenvolver.
Pensar numa universidade comunitária como a URI é pensar na comunidade, no bem-estar das pessoas e, acima de tudo, pensar numa perspectiva de que se consiga, por meio do conhecimento e da formação das pessoas, gerar mais qualidade de vida, desenvolvimento e perspectivas futuras. Cada pessoa que eu vejo entrando aqui na universidade, passando por aqui, ela tem, digamos, uma revolução na forma de pensar a vida, uma revolução na forma de agir a vida, porque daqui saem ideias, saem ações que de fato sim têm um impacto gigantesco. Considerando isso tudo que eu falo da universidade, ela ser um espaço de aprendizagem, um espaço diferenciado de conhecimento, ela também precisa se repensar ao longo do tempo. É importante destacar que a universidade também tem um olhar nos próximos 30 anos, não é? E nesse sentido, ela projeta inovações e a partir daí nós atualizamos o estatuto da universidade, o regimento didático, pedagógico, científico, o regimento administrativo. Que a URI sempre procurou evoluir, ela não parou no tempo. Ao contrário, conforme ela via, ela ia crescendo. E isso também nos influenciou e nos deixou mais conscientes da nossa responsabilidade, porque a gente também tem responsabilidade. A URI tem uma responsabilidade com a comunidade e nós temos uma responsabilidade com a URI para poder transmitir, para poder levar adiante tudo isso aí. Quando as pessoas às vezes olham para a URI e dizem, vocês têm tudo isso, isso tem uma construção, tem mais de 50 anos, porque ela começa com a FESAL e ela se continua com a URI, que vai fazer 30 anos agora. Então nós temos uma história aí que vai muito além de um prédio e de um grupo de alunos. Então a universidade celebra 30 anos, celebra também muitas mãos que construíram essa grandiosidade que é a URI. E todas as pessoas que passaram por aqui, que deixaram um pouco de si, sejam funcionários, professores, dirigentes, alunos, né? Deixaram a sua marca, mas também levaram um pouco do DNA URI. Como a URI cresceu, evoluiu como instituição pela comunidade, nós também crescemos como ser humano, né? Agregamos mais conhecimentos, agregamos mais caminhadas junto com a URI. Então, eu acredito assim que todos que trabalham na URI, todos que estudaram na URI, cresceram junto com a URI. Ela já teve dificuldades, ela já teve que reconstruir rotas, mas ela sempre manteve a sua essência de uma instituição que briga e prima pela qualidade da formação dos sujeitos que nela atuam. Eu tenho certeza que a vida da URI está só começando. E eu vejo a universidade conseguindo mudar muito mais, além do que já mudou ao longo desse tempo todo. E é uma instituição jovem. 30 anos, afinal, pense um pouquinho, 30 anos é a flor da idade, não é? A universidade é feita, acima de tudo, para seus alunos. Pensando em todas as histórias que ainda podem ser transformadas por meio do conhecimento adquirido na URI, a instituição busca sempre se renovar e trilhar um caminho de sabedoria, desenvolvimento e humanização. URI, há 30 anos, patrimônio regional.